o tamanho do estrago causado pelas privatizações. Isso é em qualquer setor, pessoal. Em qualquer setor. Quando uma empresa ela é pública, e eu não acho que a gente deva ter empresas públicas como empresas de ponta. Por exemplo, não faz sentido a gente ter um supermercado público, sendo que isso é uma coisa que faz sentido na iniciativa privada. A gente pode ter uma empresa pública de telecomunicações, mas a loja que vende telefone celular, é lógico, faz sentido ela ser uma empresa privada. Mas as empresas de base, as empresas de estrutura, vejam como que é maléfico imaginar a privatização dessas empresas. E agora, falando sobre o 5G espião, a gente tem condições de falar isso. O primeiro ponto é, ao privatizar as telecomunicações no Brasil, o governo criou essa possibilidade, que hoje é mais do que concreta. Estados Unidos espionaram a Dilma, Estados Unidos espionaram a Petrobras. Nós temos hoje vários políticos se comportando como se estivessem sendo chantageados, ministros do STF se comportando como se estivessem sendo chantageados, e a única forma da gente entender esse comportamento é admitir que esses ministros estão sendo chantageados, ou seja, provavelmente estão sendo espionados há muito tempo por essas empresas de telecomunicações, que foram privatizadas há um certo tempo. Quando a gente pensa assim, se a gente pensa de uma forma simplista, a gente pensa, mas um ministro que está se ferrando. Não, nós estamos nos ferrando porque agora eles controlam nossos políticos, nossos ministros, nossos juízes, nossos desembargadores, porque eles possuem dossiês contra nossos ministros, nossos políticos. Lembrando, o Maranhão, assim que assumiu depois da queda do Cunha, cancelou o golpe contra Dilma e logo depois ele voltou atrás e desistiu do cancelamento. O segundo ponto, que o primeiro ponto que eu falei com vocês a respeito das privatizações é a soberania. Nós perdemos a soberania a partir do momento em que as telecomunicações foram privatizadas. Qualquer autoridade brasileira pode ser grampeada, pode ter seu telefone clonado, pode ter seu telefone espionado, porque tudo que está sendo transmitido de uma ponta, o que eu transmito, o que eu falo nesse momento, pode estar sendo captado pelo microfone desse telefone. Eu não conheço o aplicativo, eu não sei o que esse telefone pode fazer. Se ele está conectado nas redes, ele pode transmitir, ele pode gravar o que eu estou falando. Tudo isso é falta de soberania tecnológica. Imaginar que um ministro do Supremo, presidente da República, um deputado, um senador, eles sejam pessoas de tão forte influência em uma nação. Imagina só, pessoas com uma capacidade gigantesca de influência, como ministros, desembargadores, essas pessoas podem estar sendo espionadas para que essas espionagens sejam usadas contra elas depois, no futuro, para que elas deem decisões como, por exemplo, proibir o Lula de dar uma entrevista antes das eleições, permitir que o Sérgio Moro condenasse o Lula sem provas. Claro que isso é uma coisa contra a soberania nacional. Seja você petista, seja você bolsonarista, permitir aos Estados Unidos ou à China espionar o Brasil é uma coisa que vai contra os interesses nacionais. Então não é questão de ser contra a espionagem da China, é ser contra qualquer tipo de espionagem. E é aí que eu falo com vocês. No momento que o Brasil vendeu as empresas de telecomunicações, no momento que o Brasil privatizou as telecomunicações, ele abriu mão de desenvolver internamente a inteligência necessária para o desenvolvimento tecnológico das telecomunicações. E isso é uma coisa muito importante que a gente precisa falar, porque olha, nós estamos falando que no momento em que o Fernando Henrique, me parece que foi o Fernando Henrique que privatizou as empresas de telecomunicações no Brasil, no momento que o Fernando Henrique decidiu pelas privatizações, nós tivemos imediatamente nós tivemos a falta, digamos assim, jogamos fora a possibilidade de gerar empregos no ramo de tecnologia dentro do Brasil. Vocês já imaginaram pensem a seguinte coisa, toda vez que você passa perto de uma torre de telefonia, todas as vezes que você passa perto de uma torre de celular e olha para aquela torre, você vê antenas naquela torre, você vê uma casinha de transmissão onde estão os equipamentos de transmissão. Toda vez que você liga o seu computador e você acessa a internet, tem toda uma infraestrutura
que começa no roteador da sua casa, depois no roteador do provedor de serviço de acesso, passa pelos roteadores dos backbones, tudo isso poderia ter sido fabricado dentro do Brasil, por mãos brasileiras, usando tecnologia brasileira. Vocês já pararam para pensar o nível do desenvolvimento tecnológico do Brasil hoje, se nós tivéssemos tido a oportunidade de não privatizar o serviço de telecomunicações e se nós tivéssemos desenvolvido dentro do Brasil essas possibilidades de serviços de telecomunicações, de produção de equipamentos, ou seja, hoje nós não estaríamos decidindo se nós colocaríamos no Brasil 5G chinês ou 5G americano. Hoje nós teríamos as empresas brasileiras, soberania nacional, implementando essa questão do 5G. A geração de emprego, a submissão tecnológica e, pior, nós não tivemos a oportunidade de crescer nossa inteligência a ponto de hoje o Brasil poder criar internamente o seu equipamento 5G. Se todos os equipamentos anteriores tivessem sido desenvolvidos dentro do Brasil, obviamente hoje nós estaríamos no tamanho suficiente de tecnologia para criarmos internamente o nosso 5G. Mas nós precisamos comprar equipamentos de fora exatamente porque nós não temos investimentos em altas tecnologias no Brasil. E cada vez esses investimentos diminuem mais.